Esperamos que esses conteúdos contribuam para a sua formação profissional nesse segmento. Ao final do workshop, você receberá também uma certificação de participação. Sejam muito bem-vindos a esta noite. Forte abraço! Meu nome é José Antônio Fregonese, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Zootecnia. Minha formação é sou veterinário, tenho doutorado em ciência animal na Inglaterra e pós-doutorado em bem-estar animal na Universidade Britânica do Canadá. Bom, então, o primeiro assunto a ser discutido eu denominei aí o debate. O objetivo dessa primeira aula é entender como que somos influenciados culturalmente a ver e tratar os animais. Que tipo de influência a gente sofre, tem, né, durante a vida, que molda, de certa maneira, a maneira como a gente vê e trata os animais. Aqui está um resumo da aula, vou fazer uma pequena introdução, depois eu vou falar sobre o debate, chamei o debate histórico, pegando dois exemplos, a Grécia Antiga e o Iluminismo inglês. E por último, uma conclusão. Como interpretar o comportamento da menina na foto que vocês estão observando? Será que é ignorância pública, intencional ou não, da origem do alimento? Pois quando nós somos crianças, a gente não tem noção de onde vem o alimento. E muitas vezes, mesmo pessoas que vivem na cidade, não têm contato com o campo, não sabem de onde, como que o alimento é produzido. Isso daí pode ser intencional. Eu cito um exemplo, na língua inglesa, em vez de chamar, como a gente diz, carne de porco, carne de vaca, mas tem nome mais específico, dissociando o animal do alimento, como por exemplo pork, beef. Seria também inocência sobre o ciclo da vida e morte, ou empatia humana antes do endurecimento emocional da enculturação. Para começar a tratar desse assunto do debate, antes eu gostaria de falar da sequência que tem ocorrido nas últimas décadas. A ciência tem mudado nossa visão em relação aos animais. O primeiro exemplo é o Aquário de Vancouver. O Aquário de Vancouver foi o primeiro no mundo a capturar e mostrar ao público uma orca viva, que muitos chamam de baleia assassina. Então, para isso, na década de 60, surgiu a ideia desse aquário de contratar um pescador, içar uma baleia assassina que seria trazida para a frente do aquário para chamar a atenção do público. E depois de algum tempo tentando fisgar o animal, finalmente eles colocaram a baleia, que ela sobreviveu poucos dias, e isso daí chamou muito a atenção do público. A resposta foi além do que eles esperavam. E daí eles entenderam que seria uma boa ideia capturar uma orca viva e levar para um tanque. E foi isso que eles fizeram. Por volta da década de 90, algum tempo depois, então o público começou a entender a orca era um animal muito inteligente e sensível e que não merecia ficar preso. E a pressão da sociedade foi tão grande que fez com que o aquário mandasse essa orca, em vez de soltar, eles levaram para um aquário muito maior em San Diego, na Califórnia. Então esse é um exemplo de como que o conhecimento ajudou a mudar a visão das pessoas em relação a um animal, no caso uma orca. Um outro exemplo são os lobos na América do Norte. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, o governo dos Estados Unidos pagava um prêmio em dinheiro para caçadores de lobo. Que levassem um animal morto, recebiam um prêmio. Entretanto, atualmente, a espécie é protegida e há projetos de reintrodução de animais em áreas onde lobos foram eliminados. Por exemplo, aquela região norte, no noroeste dos Estados Unidos, na região norte, perto do Canadá, não existe mais lobos. E eles estão trazendo lobos do norte do Canadá para repopular essa área. E tudo isso daí aconteceu devido ao maior conhecimento, a ciência ajudando a mostrar que o lobo não era um animal tão temido como parecia antes. Um outro exemplo bem interessante é dos veados no Reino Unido.
Caçar veados com cães e cavalos era um esporte tradicional da nobreza. Os nobres usavam cães, beagles e a cavalo, perseguiam os veados e quando eles eram encurralados, eles atiravam e matavam o animal. Na década de 90, o parlamento inglês contratou um estudo científico para avaliar se o sofrimento desse esporte era muito grande, e que culminou com a abolição, a eliminação desse esporte no Reino Unido alguns anos depois. Mais para frente eu vou tratar desse caso aí mais especificamente. Um outro exemplo interessante, como que a gente tem mudado nossa visão em relação aos animais, são em relação aos chimpanzés. Na década de 50, os chimpanzés eram caçados, né? Os caçadores matavam a mãe e levavam os filhotes para os Estados Unidos, centros de pesquisa, para usarem esses animais em vários tipos de pesquisa, inclusive pesquisas espaciais. Na década de 90, o uso de grandes símios em testes médicos foi banido em vários países, né? Inclusive nos Estados Unidos, atualmente existe uma tendência a tratar esses grandes símios, principalmente os chimpanzés, como animais com direitos similares aos direitos humanos. Um exemplo que é de conhecimento de todos nós é em relação aos animais de produção. Na década seguinte à Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma intensificação dos sistemas de produção. E a partir do final da década de 90, a União Europeia, baseada em pesquisas, provou 3 acordos de bem-estar para animais de produção, principalmente aí, eliminando da comunidade europeia gaiolas para porcas, a produção de vitelos, e na produção de aves em gaiolas em fileiras sobrepostas. Esse é um exemplo significativo, mostrando como que a ciência tem atuado para mudar nossa visão da sociedade em geral em relação aos animais. Esse debate que eu chamo aí de o debate histórico, debate sobre como que a gente vê e trata os animais, não é um fato, um evento recente. Esse exemplo aí mostra como que é antigo. Já na Grécia, antes de Cristo, o debate sobre esse tema era bastante vivo. A Grécia antiga tinha um sistema de produção animal bem rudimentar, mas de certa forma similar ao nosso. Por exemplo, cavalos eram usados para transportes, corrida eram usados em guerras, as ovelhas eram criadas para obtenção de lã, vacas para a produção de leite. Os animais, eles não eram abatidos como a gente conhece hoje, eles eram sacrificados e depois do sacrifício, um ritual, era servido em banquete. Para vocês terem uma ideia, eles tinham nessa época já alguns conhecimentos científicos sobre produção animal. Por exemplo, Aristóteles, ele usava animais em pesquisa e ele chegou a afirmar que cachaços que eram muito utilizados sequencialmente na reprodução com porcas, tinham a fertilidade diminuída. Já tinha esse tipo de conhecimento. Pitágoras, que em geral a gente conhece mais na matemática, ele participou nesse debate com grande importância. Pitágoras e os gregos nessa época, eles acreditavam na transcendência de almas entre animais e seres humanos. E ele chegou a dizer nas suas escrituras, né, por exemplo, que maléfico como genocida é passar a faca através da garganta de bezerro e ouvir sua angústia. Ele era contra a matança de animais. Esses termos que ele usa nas suas escrituras são muito similares ao que a gente vê hoje nesses grupos mais extremistas, vegan ou vegetarianos, em que põem como carne é morte e outros slogans como esse. Só que ele tinha pessoas que pensavam contrário a ele nesse debate. Por exemplo, como cientista, como filósofo, ele reconhecia que os animais tinham uma inteligência menor comparada com o ser humano. E nesse ponto, que pegaram esse ponto fraco dele e fizeram um contra-argumento. Por exemplo, que os animais irracionais se posicionam fora da justiça humana e das questões éticas e morais. Ou seja, que os animais não têm raciocínio, não podem se comunicar e, portanto, não podem ter direitos morais. Epicuro, né, foi um que pegou esse argumento da irracionalidade dos animais. E ele dizia, justiça é um acordo entre indivíduos
para evitar danos uns aos outros. Somente indivíduos racionais fazem parte desse acordo, ou seja, os animais estavam fora desse acordo, não teriam os mesmos direitos que os seres humanos. Outros filósofos usavam argumentos contra essa irracionalidade dos animais. Por exemplo, Plutarco, ele chegou a escrever um livro sobre a inteligência dos animais, onde ele citava alguns contos bastante interessantes. Por exemplo, que as raposas eram animais inteligentes, porque as pessoas usavam a raposa para caminhar no gelo e depois saber se o gelo era seguro ou não. Um outro conto interessante dele era o uso de mulas para carregar sacos de sal. Nesse conto diz que as mulas carregando sacos de sal pesado, ocasionalmente caíram dentro de um lago e como o sal se dissolveu na água, elas passaram a se jogar sempre que estavam bastante carregadas e passava por um lugar pela água, elas se jogavam para diminuir o peso. E que isso daí só foi sanado depois que eles colocaram material para absorver a água e ela deixou de ter esse artifício. Teofrasto, por exemplo, eles usavam um argumento pró-vegetariano, porque os contrários costumavam afirmar: se nós comemos plantas, por que não os animais? E aí Teofrasto rebateu: as plantas não se recusam a doar seus frutos e nós somos mais similares aos animais do que as plantas. Então vocês veem aí que é um argumento basicamente similar ao que a gente usa hoje, da nossa similaridade com os animais. Um argumento ecológico para rebater a afirmação de que era necessário abater os animais para que não houvesse destruição do meio ambiente. Hiermarcus rebateu isso daí dizendo que a natureza é autorreguladora se os humanos não interferirem nela. Então, mais uma vez, vocês veem que é um argumento atual. Apesar que isso daí foi dito bem antes de Cristo, né? A gente escuta esses mesmos argumentos atualmente. Outro argumento era da virtude humana e senciência animal. Senciência é a capacidade de sentir dor e outros sentimentos. Porfírio, por exemplo, ele afirmava que a autodisciplina da dieta vegetariana é importante para a vida intelectual, ou seja, o intelectual precisava deixar de comer carne para manter essa autodisciplina. E que os animais merecem consideração, pois eles, como nós mesmos, eles possuem capacidade de sentir medo e dor, ou seja, senciência. Inclusive haviam argumentos pró-veganismo, que é a abolição total do consumo de alimentos e qualquer produto de origem animal. Plotino, ele antecipou o veganismo moderno ao recusar usar remédios feitos com ingredientes de origem animal. Trabalhos têm mostrado que eles ajudam bastante a diminuir a incidência de mastite, já que a fermentação é aeróbica e não anaeróbica. A cama vai ficar mais seca, eliminando bactérias que podem se aproveitar, entrar no teto, alcançando o úbere das vacas. No gráfico mostrado nessa figura, são fazendas que anteriormente apresentavam um sistema de freestall e passaram à cama coletiva com compostagem. Em relação à porcentagem de infecção do úbere, a maioria delas houve uma diminuição. Esse sistema ele foi criado em Minnesota e ele tem um manejo específico. No Brasil ainda não existe trabalhos científicos tentando ver a sua boa aplicabilidade aqui no nosso meio. Mas é um sistema bastante promissor em termos de conforto para a vaca e diminuição de incidências de mastite. Vamos passar agora a falar sobre problemas de bem-estar em bovinos relacionados ao estado afetivo. O primeiro deles é sobre o teste de preferência e aversão que a gente comentou na aula anterior, em que a gente pode estar perguntando para a vaca que ambiente ou particularidade do seu ambiente físico e social os bovinos preferem, ou que tipo de manejo os bovinos preferem ou tentam evitar. Nesse gráfico, vocês podem notar ali a porcentagem de vacas no pasto, quando elas puderam escolher entre estar confinada ou no pasto, em relação ao horário do dia. Então é fácil notar que as vacas preferiram estar no pasto e não no confinamento após as 16, 17 horas, onde a temperatura
era mais amena. Quando a temperatura está em insolação mais alta, elas passavam dentro do estábulo. Nesse trabalho, então, preferência entre estábulo ou pasto, ficou evidente que as vacas respondem a essa preferência dependendo do índice de temperatura e umidade, o ITU. Elas passam mais tempo no pasto quando o ITU está mais favorável em termos de conforto para os animais. Nesse gráfico é fácil notar, então, que elas preferem pasto de uma maneira geral, mas o confinamento aversivo e ele é bastante utilizado dependendo das condições de clima que estão afora, né? Principalmente em termos de calor. Um outro trabalho também avaliando a preferência de vacas leiteiras entre estar no pasto ou estar confinada é mostrado aqui nesse slide. Podemos notar aí que vacas holandesas estão mais motivadas a acessar o pasto no período da manhã junto com um grupo familiar do que com um grupo estranho, ou seja, aquele grupo de animais que ela já vinha tendo contato antes motiva ela mais a estar no pasto, dependendo, claro, de algumas condições atmosféricas que ela vai encontrar. Esse vídeo mostra esse trabalho onde vocês podem ver ali a vaca prestes a passar por um portão para ter acesso ao pasto. Ela está dentro do confinamento e ela tem que empurrar esse portão. Ele foi trabalhado de acordo com o peso, medindo o esforço que a vaca teria que fazer em determinadas horas para alcançar o objetivo que é o pasto. Vacas holandesas preferem confinamento com baia coletiva ou baia individual, ou seja, baia coletiva ou freestall. Nessa foto, observem no fundo, a gente tem um sistema freestall, mais na frente um sistema de confinamento em baia coletiva. Isso é facilmente conseguido retirando-se as divisórias da baia do freestall e eles se tornam baia coletiva. Os dados mostraram então que elas passaram a preferência em termos de repouso 7 horas e 20 na baia coletiva e 5 horas e 0,9 na baia individual, ou seja, mostra uma preferência pela baia coletiva, mas o freestall está longe de ser aversivo, já que elas expenderam razoável tempo, quase 6 horas, deitados nesse sistema. E o uso das baias aí também, claro, foi diferenciado. Vacas no sistema freestall passam mais tempo no corredor, no sistema individual de freestall, elas passam mais tempo empoleirada do que com os 4 membros sobre a cama. Vacas holandesas preferem passar mais tempo deitadas em baias com serragem ou em baias com uma superfície de areia. Nesse trabalho foi verificado que, segundo o tempo de repouso, é maior na serragem do que areia. Porém, a pesquisadora, ela, não contente com esse resultado, resolveu fazer o mesmo experimento, só que com vacas que durante o período de cria e recria tiveram acesso à areia e não à serragem. Então ela observou que não havia preferência. Ou seja, a experiência anterior da vaca foi bastante importante na escolha da superfície que ela preferiu deitar. Isso quer dizer o seguinte, que durante o sistema de produção, qualquer troca de substrato na cama deve ser feito com cuidado, porque as vacas podem, dependendo do substrato também, claro, evitar deitar num sistema novo, num substrato novo que ela desconhece ou que não tem experiência. Vacas holandesas confinadas no freestall não mostram preferência clara pela largura da baia, isso é, uma baia mais estreita ou mais larga, mostrado ali na figura, que não há uma preferência muito clara. Porém, essas baias mais largas permitem que ela passe menos tempo empoleirada e esse tipo de comportamento empoleirado, há evidências de que pode aumentar o risco de manqueiras, somente no membro posterior. Vacas holandesas preferem superfícies de repouso mais confortável, isso é, superfícies com mais ou menos substrato. No gráfico e na figura, vocês notem ali que foi comparado a preferência de vacas por nenhum substrato, somente um tapete de borracha, com 7,5 kg e 1 kg. E o gráfico mostra, em termos de tempo deitada, que as vacas preferiram, claro, aquelas baias que tinham 7,5 quilos de serragem. No outro trabalho sobre preferência, foi perguntado às vacas holandesas se elas preferiam baia cama seca ou úmida. Essa cama no teste foi utilizado serragem e a seca a gente pode dizer que é em torno de 85, 90% de matéria seca, o conteúdo da serragem. Na úmida seria em torno de 25% de matéria seca, ou seja, só em termos práticos, você pegar um punhado de serragem, apertar
apertar, de escorrer água. Isso durante o inverno numa temperatura de aproximadamente 5 graus Celsius. O gráfico, então, mostra que a maioria das vacas preferiram deitar nas camas secas. Mostraram evitar fortemente, uma aversão muito forte, a deitar em cama úmida. Quando a cama estava úmida, notando ali no gráfico, elas deixaram de repousar em torno de 5 horas. Ou seja, na cama seca, repousaram em torno de 15 horas por dia. E esse tempo de repouso caiu para pouco menos de 9 horas, mostrando bastante desconforto para as vacas. Nesse vídeo, vocês podem observar, essa vaca que está à direita está prestes a buscar um local de repouso. As 5 vacas já deitadas, elas estão em camas secas. Então a gente teria, olhando ali da esquerda para a direita, em qualquer uma dessas baias, uma cama seca, úmida e assim consecutivamente. Quais as opções que essa vaca teria para encontrar uma cama seca? Ou para, melhor dizendo, para deitar numa cama seca? Seria ela procurar, usando o olfato, principalmente o tato, ver qual cama estaria seca para poder deitar. Ela poderia também, se fosse uma vaca dominante, empurrar qualquer uma daquelas vacas que já estão deitadas e ocupar o lugar delas. Esse slide mostra um trabalho similar ao anterior, comparando cama seca com cama úmida, porém com bezerras de 2 semanas de idade. As bezerras são mais sensíveis a uma cama úmida, principalmente durante o inverno. E isso é facilmente observado no gráfico, que conforme a percentagem de matéria seca na cama úmida diminuía, a umidade aumentava, elas deixavam de deitar na cama molhada e preferiam a cama seca. Vacas holandesas também preferem estar de pé sobre pisos macios, em frente ao coxo. Porém, esses pisos, em geral, não favorecem, não aumentam o tempo comendo. E provavelmente não foi testado nesse experimento o consumo de matéria seca. Então, vamos passar a ver agora testes de aversão em bovinos. O gráfico mostra ali vários testes em vacas leiteiras, que passaram por um controle que era praticamente nenhum manuseio, nenhum manejo. O outro teste, elas recebiam alimento e nos seguintes recebiam gritos de um tratador e manejo com bastão. A aversão foi medida em termos de tempo que o animal levava para cruzar ou passar por um corredor. Ou seja, quando ela hesitava, era sinal de que ela tinha aprendido que na frente ia receber um tratamento agressivo ou aversivo, melhor dizendo. Então, é fácil de observar no gráfico que, tanto no controle quanto no alimento, não havia nenhuma aversão, ela não hesitava em nenhum minuto. Mas o grito e o bastão, assim que elas aprenderam que no final do corredor tinham esses 2 tipos de tratamento aversivos, elas hesitavam a passar nesse corredor. Barra no pescoço do freestyle que anteriormente eu comentei, quando ela é mais restritiva, faz com que a vaca passe mais tempo em pé com os membros anteriores sobre a baia, ou seja, empoleirado. Tu pode ver nessa figura do lado esquerdo que a vaca está só com os anteriores sobre a cama. Essa distância entre essa barra e pescoço, quando ela é mais restrita, faz com que a vaca fique mais sujeita a riscos maiores, apresenta riscos maiores à manqueira, já que os posteriores vão estar em contato com uma área de concreto, um piso de concreto, sujo por fezes e urinas. Entretanto, cria um dilema para o produtor, porque se ele afasta mais essa barra e permite que a vaca entre na baia, vai trazer mais problemas no manejo da cama, a possibilidade de cair fezes e urinas sobre a cama aumenta bastante. A altura da barra também tem um efeito similar. Conforme a gente aumenta essa altura ou retira ela, as vacas passam mais tempo com as 4 patas, o que é desejável em termos de saúde para a vaca, mas indesejável em termos de gasto de substrato, manejo de cama. Outro dispositivo no freestyle que pode afetar o bem-estar das vacas é o que a gente chama de prancha do peito, ou seja, uma barra que contém a vaca quando ela está deitada. E isso também, apesar de ser um dispositivo que impede sujeira estar caindo em cima da cama, é um dispositivo que causa desconforto para a vaca.
Um dispositivo interessante em termos de conforto é o uso de escovas mecânicas. Nesse trabalho foi verificado que a frequência, em termos de percentagem, de vacas leiteiras que roçam as partes do corpo em objetos do curral, como cerca, diminui bastante quando é provido às vacas uma escova mecânica. Ela, além de deixar de coçar, de roçar em partes de cercas, ela consegue limpar algumas regiões do corpo que ela não tem alcance com a língua ou com as patas. Nesse vídeo mostra então a utilização dessas escovas por uma vaca. Em alguns casos, assim que elas são colocadas, as vacas chegam a fazer fila para poderem utilizar essas escovas. E como vocês podem ver, elas usam a escova principalmente para aquelas regiões onde ela não consegue ter acesso, ou mesmo um animal, um companheiro tem acesso para lamber essas áreas. A quantidade de cama declina com o passar do tempo. O primeiro passo para se ter uma cama de tie stall, free stall, ou cama coletiva de boa qualidade, bom conforto para a vaca, é preenchê-la com substrato em grande quantidade, um substrato seco. Porém, com o tempo, isso daí, a cama vai perdendo qualidade, já que no manejo o produtor tem que tirar a parte suja e a própria vaca faz escavações, jogando parte desse substrato para o corredor. Nesse slide mostra na primeira linha a mureta, a sequência da linha de baixo mostrando a quantidade de substrato. No dia 0 praticamente estão no mesmo nível, o substrato está no nível da mureta, e já no dia 9 em torno de 6,2 centímetros abaixo, mostrando a rápida perda desse substrato. E o efeito da perda desse substrato no tempo que a vaca passa em repouso é bastante acentuado. Notem na figura, no gráfico, que o declínio do substrato de 0 para 5 até 15 é linear com o declínio em termos de repouso. Alta densidade animal também leva a uma diminuição do tempo de repouso em maior tempo fora da baia do freestyle. Se a vaca não está dentro da baia, ela está num corredor de concreto. E isso não vai ser bom para a saúde dos pés das vacas. Então, conforme mostrado nos dois gráficos, diminui a densidade, aumenta o tempo que a vaca passa deitada na baia e aumenta o tempo em que a vaca passa no corredor. O conforto térmico em algumas regiões influencia bastante o bem-estar das vacas, principalmente vacas leiteiras e raças de bovinos europeias, e vamos ver alguns trabalhos sobre esse controle da temperatura, que mostra o quanto que é importante a sombra e outros dispositivos para controlar a taxa respiratória de vacas holandesas. O gráfico mostra então que a sombra com o borrifador tem um efeito bem mais acentuado, diminuindo aí a taxa respiratória das vacas. Em geral, para vacas a pasto, o indicado é sombra, né, e vacas confinadas, usar sistemas de aspersão e ventilação para tentar diminuir o desconforto provocado por alta temperatura do ambiente. Porém, se nós formos perguntar para as vacas, em termos de preferência, elas preferem a sombra do que o borrifador. Provavelmente aí entra a questão de quanto que a vaca está acostumada, né, com o sistema de borrifação aí. Há um outro sistema também onde a vaca pode ter acesso em termos de utilizar o chuveiro ou borrifação voluntariamente. Para isso, nesse trabalho, as vacas foram treinadas a apertar um botão para que tivessem acesso a esse chuveiro, uma ducha na cabeça. No gráfico, vocês notam que elas procuraram o chuveiro, dependendo também da altura da cabeça que esse chuveiro era colocado, mas elas utilizaram o chuveiro principalmente nas horas mais quentes do dia, a partir das 10, 12 horas até as 16, 18 horas. Usaram o chuveiro e passaram mais tempo fora do estábulo, principalmente durante o dia. Isso é, com a utilização do chuveiro, permitiu que elas tivessem um maior conforto térmico fora do estábulo. E isso também acabou diminuindo a utilização do chuveiro, diminuiu a temperatura corporal das vacas ao final do dia. Foi menor do que comparado com aquelas vacas que não tinham acesso ao chuveiro. Vacas holandesas mostram também preferência por coxos providos com chuveiro, isso é, o chuveiro localizado na parte interna do corredor de alimentação. Pode-se ver aí nesse gráfico. As horas mais quentes do dia foram aquelas em que as vacas tiveram maior preferência para a utilização desse chuveiro localizado próximo ao coxo. E elas também mostraram passar mais tempo comendo nos coxos
que estavam providos com chuveiro. Tanto quando o chuveiro estava desligado ou ligado, elas mostraram essa preferência pelos coxos providos aí com esses chuveiros. E novamente se observou aí uma redução na temperatura corporal das vacas que tinham acesso a esses chuveiros na área de alimentação. Esse gráfico novamente mostra que o acesso aos chuveiros na área de alimentação, levam as vacas a passar mais tempo comendo e maior tempo despendido na área do coxo. Olá pessoal, estamos encerrando a noite de hoje. Estamos tendo diversos feedbacks muito positivos. Você pode participar, clique aí embaixo e deixe o seu comentário. Fique atento e esperamos vocês amanhã.